Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe na sua paz. E sintamos também aqui, junto de nós, a presença de nossos amigos espirituais, que se aproveitam de momentos como esse, de tanta alegria, de tanta comunhão, de tanta fraternidade, nesse que é o Espírito do Evangelho, Rede Vivo no Consolador, que aproveitam desses momentos para nos inspirarem, nos impelirem à renovação de sentimentos, à abertura de nossas mentes, para que consigamos captar aquilo que nos chega de Jesus, ajudando-nos a compreender os deveres que a todos nos cabem. Então, antes de iniciar as nossas reflexões, nós gostaríamos de agradecer profundamente pelo carinho da acolhida, pela primeira vez aqui em Austin, no Texas, já fazendo tantos novos corações amigos, revendo alguns, esperando naturalmente levar essas amizades como patrimônios preciosos que o Senhor nos confere na jornada. Não por acaso Ele nos havia dito granjeai amigos, porque são os amigos a riqueza da jornada e são os laços misteriosos que haverão de nos conduzir a Deus, especialmente quando assim sintonizados nesse ideal que nos congrega, que é o ideal do Evangelho, que é o ideal do Consolador. E em falando do Consolador, um dos aspectos mais valiosos em termos de contribuições que o Espiritismo nos trouxe, especialmente para o estudo do Evangelho, é podermos acessar algumas informações adicionais, extras, digamos assim, em torno dos bastidores do Evangelho de Jesus. Claro que o cerne indestrutível, imperecível, de valor incomensurável, está lá, naqueles textos que os séculos têm visto passar, digamos assim, sem perderem a sua atualidade e a sua plenitude. E especialmente hoje, com os recursos que o Espiritismo nos traz, a gente vai buscar lá aquele cerne da mensagem de Jesus, que chegou até nós pelos evangelistas, pelos colaboradores mais diretos, como os que deixaram as suas epístolas, o apóstolo Paulo, por exemplo, também Pedro, João e outros. Mas o Espiritismo, por meio da literatura espírita, que é de um valor também inestimável, nos permite vivenciar, imergir em alguns aspectos dos bastidores que nos trazem uma visão ainda mais ampla do que foi aquele momento para a humanidade, todas as repercussões, todos os fatores e circunstâncias envolvidos. Nós como que podemos imergir um pouco mais naqueles dias inolvidáveis da presença física de Jesus entre nós, para assim criarmos uma conexão ainda mais profunda e, naturalmente, também uma consciência mais lúcida quanto aos nossos deveres. E é nesse sentido que nós vamos recorrer ao grande cronista do Evangelho, repórter do mundo espiritual, Humberto de Campos, irmão X, que vai nos trazer alguns desses bastidores, hoje em específico, em torno de um momento e de uma personagem que serão aqui focos de nossa análise. O momento a que fazemos referência já faz parte dos momentos finais de Jesus, durante a sua missão pública e pessoal aqui entre nós, quando ele se dirige pela última vez à cidade de Jerusalém. Como nós sabemos, ele dirige-se para a cidade às vésperas da Páscoa e ali é recebido por uma multidão, naquela passagem muito conhecida, né, que a tradição ainda guarda até hoje, como o Domingo de Ramos e tudo mais, aquela receptividade calorosa e tal, da multidão que o recebia em Jerusalém. Nesse contexto também da chegada de Jesus, nós vamos ter a última ceia, que é um momento muito especial, de muita intimidade entre Jesus e os discípulos, não só os discípulos daquele tempo, mas também ele nos traz ali muitas orientações importantíssimas para os discípulos do futuro, que somos os que aqui estamos hoje, tentando cumprir os nossos deveres nessa seara. Então a gente vai buscar alguns elementos com o irmão X para podermos meditar sobre o que se deu, o que ocorreu naqueles últimos dias,
e algumas lições muito importantes que Jesus nos deixou. No capítulo de número 17 do livro Lázaro Redivivo, nós temos uma mensagem chamada Lição em Jerusalém, em que Humberto de Campos nos relata o que se deu na chegada de Jesus, nesse dia festivo, as hosanas que lhe foram cantadas. Quando o mestre, juntamente com os discípulos, ia adentrando na cidade, diz-nos o benfeitor que todo aquele incenso, todo aquele insuflamento, né, todos aqueles aplausos e tudo mais, aquilo foi construindo no imaginário, no pensamento dos discípulos, ou talvez não construindo, mas alimentando ainda mais, certas ideias ilusórias quanto à natureza da missão de Jesus. Porque, embora convivendo já por 3 anos com ele, ainda não haviam alcançado o cerne da proposta. Ainda nutriam muitas expectativas, digamos, terrenas. Ainda o mediam ao mestre muito pelos padrões humanos, pelo que conheciam entre os poderosos, os reinados da terra. Então, de certo modo, ainda projetavam, imaginavam na tarefa de Jesus algo similar ao que se tinha até então no mundo. Pensavam no reino terrestre, pensavam em Jesus, mais cedo ou mais tarde, recorrendo aos poderes terrestres, às influências do mundo. E ainda mais quando viram, de repente, que a multidão agora estava com ele, era uma força a se adicionar naquele projeto, começaram, então, realmente a alimentar a ideia de que estava chegando o momento em que Jesus assumiria o poder, recorreria ali à influência daquela multidão, alguns poderosos talvez que pudessem se interessar pela causa, e então, enfim, libertaria aquele povo do jugo opressor a que estavam submetidos já há um bom tempo, o jugo opressor romano. Então, conta-nos Humberto de Campos que à medida em que aquela caravana ia passando, Jesus montado num burrinho, né, lembrando, na verdade, um anúncio profético, um dos profetas havia dito, e Jesus fez questão em vários momentos da sua missão de, digamos assim, dar essas pistas, recorrendo ao que os profetas haviam dito. Um deles havia dito: vede, Sião, que o teu rei vem a ti montado num jumentinho. E Jesus assim adentra, como também a dizer-nos que não desejava pisar naqueles tapetes que eram colocados, então ele vinha sobre o burrinho, expressando um certo anteparo, digamos assim, um distanciamento daqueles tapetes ilusórios da vaidade do mundo. Jesus vinha sobre aquilo. Mas os discípulos, cercados pela multidão, começaram, né, a se deixar levar por todo aquele incenso. Então a multidão ia indagando assim no ouvido dos discípulos: e aí, quando ele vai se pronunciar? Quando chegará a hora? Quando ele vai, enfim, né, mobilizar a turba e todos nós, e a gente vai conseguir se libertar desse jugo opressor? E aí os discípulos começam a dizer: olha, imaginamos que será em breve. Ele já anunciou, inclusive, uma conversa que teremos dentro de logo. Imaginamos que será lá que ele nos trará o programa, né, desse golpe ou desse movimento. E aí a gente vai poder saber melhor o que está à frente. E aí eles iam respondendo, então, a multidão que estava naquela expectativa, mas, para um olhar mais acurado, poderia-se perceber que Jesus recebia todos aqueles aplausos com uma face melancólica. Naturalmente que ele abarcava tudo que estava por vir, sabia, devassava com o seu olhar o futuro, os acontecimentos, e recebia tudo aquilo com melancolia, naturalmente, sem se perturbar, né, na condição de um espírito crístico. Então a gente percebe que Jesus talvez estivesse mais melancólico, não pela multidão, porque a multidão é a multidão, ainda não alcançou as coisas mais profundas. Talvez estivesse ele melancólico mais pelos discípulos. E mesmo depois de tanto tempo de convivência, ainda não haviam entendido que a lógica que ele trazia para a operação na seara da Boa Nova era muito distinta da lógica de funcionamento do mundo, com seus poderes e vaidades transitórias. Jesus marca então uma reunião com os discípulos, como havíamos dito,
Essa reunião viria a ser conhecida como a última ceia, aquele momento ali de mais intimidade, que está registrado para nós majoritariamente no Evangelho de João, capítulos 13 em diante, principalmente do 13 ao 16, culminando com uma belíssima oração de despedida, digamos assim, no capítulo 17 do Evangelho de João. E aí, terminada a reunião, a turba ficou ali nos arredores, né, esperando qual que seria o desfecho. Quando os discípulos começam a sair, então, logo eles avançam. A multidão avança, indagando, e o que ele falou? Como é que vai ser? E perceberam que os discípulos traziam uma feição assim, não tão animada quanto antes. Havia mudado um pouco, né? Todo aquele entusiasmo, aquela coisa. E aí um deles, então, pergunta a um dos discípulos, qual que vai ser... Eles haviam perguntado a ele, se pronunciou, os discípulos disseram sim, ele se pronunciou. Qual que vai ser a base do nosso programa aí, social, político? E aí os discípulos responderam, ele disse que o maior será o menor e o servo de todos. Aí já começa a ficar um pouco estranho, como assim? Nós estamos falando aqui de poder, de grandeza, e a base do nosso programa é o maior será o menor e o servo de todos. E qual que será o sinal do nosso movimento? Né? Como que seremos reconhecidos? Existe uma bandeira, um lema? E aí um dos discípulos responde, o nosso sinal será o amor e o sacrifício de nós mesmos por essa causa. Então já começa a ficar menos palatável, menos agradável o programa que estava sendo traçado, especialmente para a multidão. E eles prosseguem, mas ele não vai se dirigir diretamente a César, já, né, manifestando os seus ideais e tal. Ele pediu que nós nos dirigíssemos a Deus, rogando em seu nome que seríamos atendidos naquilo que fosse necessário. Ele não vai fazer nenhuma exigência, não vai ter nada. Não, ele disse para confiarmos nele e no Pai. E assim vai, né? Vão seguindo essas indagações e naturalmente a multidão vai ficando cada vez menos encantada, decepcionada, assim como até mesmo os discípulos estavam. Porque quando a gente vai aos bastidores lá da própria última ceia, que também estão narrados por Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo sobre a última ceia, nós percebemos que lá dentro, qual era uma das principais discussões? Já disputavam os discípulos entre si os cargos e as posições. Eu estarei à direita, você estará à esquerda, eu ficarei responsável por isso, por aquilo. Não os cargos no sentido de encargos, mas os cargos no sentido de influência e prestígio. Então seguem essas considerações, essas respostas, e aí, em determinado momento, alguém indaga ainda aos discípulos a respeito daquele programa, se ele não havia assinado nenhum documento, alguma coisa formal. E aí o discípulo responde, ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés de nós outros. Diante dessa última resposta, as gargalhadas irromperam entre a multidão e começaram então a dizer, não falei? Olha essa loucura dos pescadores. Né? Tipo, isso não vai a lugar algum, mais uma ilusão, mais um projeto que já nasce natimorto. E aí começa então a se afastar, a debandar toda aquela multidão. E diz-nos Humberto de Campos, trazendo já uma reflexão muito importante, a partir dali, a partir desse momento em que a natureza da missão, da tarefa, da proposta do Evangelho fica mais claro, tanto a turba começa a debandar, como também os discípulos hesitam, se deixam fragilizar ante as esperanças ou expectativas frustradas, e a partir dali as sombras começam a ganhar mais força. Quando a multidão começou a perceber que Jesus estava mais preocupado com a execução da vontade divina acima de quaisquer ilusões humanas, quando os discípulos começaram a perceber que o Cristo não concorreria com os homens em suas ilusões, nos anseios de triunfos políticos e transitórios, então o Sinédrio, as sombras operando por detrás de todos aqueles dramas, todas aquelas tramas que marcaram a prisão e a crucificação de Jesus, começaram a ganhar mais força.
E o mestre, ele só, com a sua dor e a sua lealdade, foi impelido, então, ao extremo sacrifício. Como a nos dizer que essa é uma das principais lições que já transparece desse momento culminante, digamos assim, né? Concluindo, Humberto de Campos diz, foi uma das últimas lições dele, entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Mas nesse contexto em que os discípulos, de um modo geral, se deixaram levar por essas ilusões, um deles em especial foi mais longe, abraçando essas ideias ilusórias ou equivocadas a respeito de Jesus. E é sobre esse discípulo que nós vamos nos debruçar hoje, não como quem olha para trás e vê o companheiro que cai, no sentido do julgamento, mas como quem olha, desejoso de aprender. Porque é sempre esse o nosso mote quando estudamos o Evangelho. Quando falamos das quedas de Pedro, dos próprios equívocos e excessos de Paulo, e outros que poderíamos elencar, nós o fazemos com a consciência também de que já são espíritos redimidos e que o seu legado de transformação, bem como os erros em que incorreram, seguem sendo para nós lições de como procedemos melhor agora. E essa figura sobre a qual nós conversaremos, talvez na história da humanidade, é daquelas figuras que foi mais incompreendido, que mais suportou o peso de nossos julgamentos muito seculares. Mesmo nós outros, que muitas vezes ao longo dos séculos temos procedido de maneira pior que ele, o temos colocado ao longo de muito tempo na condição de um maldito. Estamos a falar de Judas, aquele que ainda hoje, não tanto como outrora, né? Muitas vezes é aquela figura vista apenas como traidora, aquela figura que acaba recebendo todo o peso, toda a responsabilidade de tudo o que se deu, quando na verdade foi mais um elemento que pelas fragilidades acabou contribuindo. Mas nós vamos estudá-lo a partir desses bastidores, mais uma vez com o auxílio de Humberto de Campos, para que a gente consiga meditar o quanto dessa postura, o quanto da invigilância dele, às vezes ainda não permeia a nossa atuação hoje, na seara espírita, na seara do Evangelho, percebendo que talvez ele está muito mais próximo de nossa realidade, de algumas escolhas ou posturas nossas, do que possamos imaginar. Então, no capítulo de número 24 do livro Boa Nova, Humberto de Campos traz uma mensagem justamente com esse título, A Ilusão do Discípulo. E aí não sabemos precisar ao certo quando se deu o diálogo que irmão X, Humberto de Campos, comenta aqui, entre Judas e Tiago Maior, que era um outro dos apóstolos. Aliás, foram os dois primeiros a partir. Judas, infelizmente, parte pelas portas do suicídio, e Tiago Maior é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, ali em meados da década de 40, em Jerusalém, no Sinédrio. Então, conta Humberto de Campos que eles estavam caminhando, não sabemos precisar ao certo se antes da última ceia, se depois, nos parece que foi antes, mas eles estavam conversando, começam a entabular ali uma conversação, e Judas vai descortinando para nós um pouco do seu estado de espírito, que é o que mais nos interessa aqui. Meditarmos sobre esse estado de espírito na nossa relação com o Evangelho, para a gente ver que a invigilância, às vezes, essa postura, ela é muito mais sutil do que nós possamos imaginar. Então, diz lá o autor, em determinado momento, Judas volta-se para Tiago e diz, olha, você não acha que Jesus assim é muito bom e muito simples para levar adiante essa empreitada? Você não acha que a gente teria assim que tentar ajudar de alguma maneira, tentar intervir? Então já começa com a ideia, né? Uma ideia muito perigosa de que nós temos mais recursos do que o próprio mestre
para discernir os melhores caminhos. A ousadia de dizer a ele, ou de nos antepormos a ele, no que diz respeito à tarefa. O que em si já é uma ideia muito perigosa, mas muito mais presente do que nós imaginamos. Quantas vezes não estaremos numa posição como essa, esquecendo-nos de que o convite é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quantas vezes não queremos nos antepor a ele, dizendo ao mestre que assim seria melhor, assado, ou rebelando-nos, revoltando-nos, quando os desígnios que ele vai nos apresentando vida fora não seguem os caminhos esperados. Então nós ainda temos muito dessa ânsia, mesmo dessa ousadia, talvez até petulância, de nos colocarmos como que à frente dele. Então ele volta-se para Tiago e diz: olha, você não acha que ele é muito simples, muito bom para remover esse jugo tirânico, opressor que nos envolve? Você não acha que a gente precisa recorrer mais aos modelos do mundo, digamos assim, para dar conta desse trabalho? E aí, Tiago, indo pelos caminhos mais de simplicidade, né, na reflexão com o Evangelho, diz: por acaso você vê nele, Judas, algum guerreiro, algum rei similar a esses que temos visto no mundo? E aí o Judas prossegue: não, é que eu acho que ele não tem sabido aproveitar certas oportunidades. Parece, olhando de fora, parece que loucura, né? Mas às vezes a gente embarca numas ideias e as fixa de tal modo em nossa mente que a gente só percebe mais adiante a insensatez de determinadas reflexões e posturas que adotamos vida fora. Cristalizamos-nos de tal modo nisso e esquecemos dos antídotos que nos auxiliariam a sair desse estado e vamos nos deixando embalar por essas ilusões. Então ele diz: eu acho que ele não tem sabido aproveitar todas as oportunidades, porque hoje mesmo alguns doutores da lei se aproximaram e me falaram da impropriedade, digamos assim, da ineficiência dessas pregações que ele fica fazendo com paralíticos, com cegos, com esse pessoal que geralmente está com ele. O que a gente vai extrair desse povo? A gente tem que buscar lá a galera de cima, a gente tem que buscar quem tem dinheiro, quem tem recurso, quem tem os poderes do mundo. Senão a gente não vai vencer Roma. Senão a gente não vai conseguir se sobrepor ao Sinédrio. Então a gente percebe que é uma lógica bem a lógica do mundo, né? Em que o valor das coisas, das possibilidades, é medido segundo os números, segundo as fortunas envolvidas, segundo as armas, os poderes e as influências envolvidas, esquecendo-nos que as maiores vitórias do cristianismo mais à frente foram justamente as que não tinham números, nem influência, nem prestígio, nem poder. Falávamos esses dias, eu e Jussara, sobre o caso do nosso querido Chico, naquele ambiente da mais pura simplicidade, rusticidade, sem recursos e poderes que não os do amor, mas sem recursos e poderes de qualquer natureza, a transformar milhares e milhares de vidas no tempo. Judas ainda não conseguia ver esse detalhe. Ele pensava com um olhar ainda muito terreno. Então ele volta-se para Tiago e diz isso. E Tiago diz assim: mas orientadores, revolucionários, como você está querendo, Judas, sempre existiram. Agora Jesus vem estabelecer a verdadeira revolução, estabelecendo o seu reino no coração, nas almas. O que me faz recordar uma outra passagem muito bonita, também narrada no livro Boa Nova, no capítulo de número 3, quando Jesus, ainda bem jovem, antes de começar, nas vésperas de começar a sua missão pública, ele sai do deserto da Judéia, onde esteve algum tempo com o seu primo, o Batista. Ele passa por Jerusalém, dirigindo-se a Galiléia, onde chamaria então os discípulos para iniciar a tarefa. E quando ele passa por Jerusalém, ele fica por um tempo nas adjacências ali do templo, observando, né, toda aquela construção grandiosa, da qual os judeus se ufanavam, aquele templo majestoso e tudo mais. E aí, alguns sacerdotes estavam conversando ali próximos, e um deles
tem a atenção chamada por aquele jovem sentado. Um galileu, pelas vestimentas, pela característica, percebeu se tratar de um galileu. E ele se sentiu, de alguma maneira, atraído por aquela figura, se aproximou e perguntou: o que você está fazendo aqui, né? E aí aquele jovem lhe responde: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí ele já dá aquela risada de escárnio, né? Como a dizer assim, ele era Hanã, um dos sumos sacerdotes, junto com Caifás. Eu, sumo sacerdote, não estou sabendo desse projeto. Você, um galileu, está à frente dessa empreitada? Tipo assim, né? Como assim? E aí Jesus vai conversando com ele, e Hanã sempre com muita ironia na fala, nas respostas. Em determinado momento ele pergunta: tá, mas você quer realizar uma obra assim de tamanha magnitude, uma obra divina? E você deve então contar com muitos auxiliares. De onde virão os seus colaboradores? Por acaso você tem o apoio de um príncipe ilustre, de alguma figura assim, né? Meus colaboradores virão de todas as partes. E aí o escárnio e a ironia respondem: é verdade, os tolos e os ignorantes estão em toda parte. Mas você se propõe a realizar uma obra divina. E por acaso você já viu uma obra divina, uma estátua, por exemplo, sublime, realizada ou efetuada com fragmentos de lama? Como dizer, você vai juntar esse pessoal aí? Dá para fazer algo belo, algo suntuoso com lama? Com a ralé, digamos? E ele, então, numa das mais belas respostas, diz assim: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Esse será o meu material. Quaisquer corações de boa vontade que chegarem, sejam eles quem forem, tenham ou não os recursos do mundo, esse é o material divino sobre o qual o reino se assentará. O sacerdote fica impressionado com a resposta, deve ter dado um passo para trás, né? E pergunta: mas vem cá, você conhece os códigos da corte ou as filosofias atenienses, o direito romano, essas coisas? E aquele jovem responde apenas: eu conheço o amor e a verdade. Então ele percebe que estava diante ali de alguém singular. Enfim, Jesus encerra aquele diálogo e segue para a Galileia, a buscar aqueles corações simples para a sua empreitada. O que Judas, embora sendo ele também um desses corações, ainda não havia compreendido. Então ele segue no diálogo aqui com o Tiago, perguntando: mas a gente pode conseguir alguma coisa sem recorrer a esses poderosos, né, a esses recursos do mundo? E Tiago responde: mas ele mesmo disse que o seu reino ainda não é deste mundo. Um dia será, mas que... E aí Judas fala: não, eu não posso compactuar com isso, com essa inação. Para ele, na visão dele, era uma espécie de inação do mestre. Eu vou fazer aqui os meus empreendimentos, já alimentando aquelas ideias que ele vinha trazendo, de, digamos assim, se antepor um pouco a Jesus, para depois entregar para ele de bandeja a obra feita, né? Porque ele já havia sido cooptado, algumas ideias já haviam chegado até ele, dos sacerdotes, que eram muito hábeis, tentando construir ali uma ponte de fragilidade por meio da qual pudessem chegar a Jesus. E perceberam que Judas estava meio aberto a essas tentações, digamos assim. Então ele já começa a fazer o plano de deliberar, de conversar com os sacerdotes, de como que assumir ali o poder, de conquistar aquela influência e depois entregar para Jesus, para que Jesus fizesse o que bem entendesse. E então que Tiago é mais enérgico para com Judas, e diz assim, palavras que ficariam gravadas, né? Judas, Judas, vê lá o que fazes. Socorreres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar do sacerdote, perdão, não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu.
E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Aqui a gente começa a entrar num aspecto que é muito importante, que é onde muitas vezes temos tropeçado em nossos empreendimentos ao longo dos séculos com Jesus. Quando nós começamos a colocar as ideias, os métodos, os esquemas do mundo à frente das ideias e das propostas de Jesus. Quando as aparências passam a ser para nós mais visíveis, mais destacadas, mais importantes do que a essência dos corações, a visão do Espírito. Porque muitos séculos depois, o próprio Humberto de Campos, em visita a Jerusalém, no período em que se rememora a paixão de Jesus na terra, ele encontra o espírito de Judas às margens do Jordão. Ele está caminhando lá com um benfeitor no mundo espiritual, né, nas adjacências da cidade, e aí o benfeitor fala: sabe quem é aquele? Não, é Judas. Porque esses espíritos, diz lá o benfeitor, eles gostam de voltar às vezes a esses cenários para lembrarem do que foi, do que viveram, de suas quedas, para voltarem ao presente ainda mais firmes e fortalecidos quanto aos seus propósitos para o porvir. Judas, naturalmente, já redimido. E aí o Humberto de Campos se aproxima e vai conversar um pouco com ele. Pergunta se as narrativas do Evangelho tinham descrito de maneira satisfatória o que se deu, e aí Judas vem elencando: olha, teve muito mais tricas, né? muito mais movimentos do que de fato ficou registrado, mas, de fato, né, apresenta-se ali a minha fragilidade e tudo mais. E aí tem uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele diz assim: acima dos corações eu vi a política do mundo. Eu achei essa frase muito impactante. Em tempos como os que vivemos, de tantos extremismos nas ideias, nas ideologias, nos pensamentos do mundo, tempos de tantos choques, quantos corações estão conseguindo ver os corações acima das políticas, das ideias, das ideologias, dos modelos e dos métodos do mundo? Porque uma das causas de sua perda foi isso. Quando ele colocou esses elementos do mundo acima das ideias de Jesus. Claro que o mundo sempre foi percorrido por muitos conjuntos de ideias que têm a sua razão de ser, atendem às necessidades de progresso nessa, naquela época, mas são geralmente de caráter muito circunstancial, porque são transformadas de maneira profunda com o passar do tempo. Mas quantos não abraçam ideias como essas, colocando-as à frente do seu ideal com Jesus, passando a ter dificuldades de ver nos corações que às vezes estarão num outro extremo de visão, de espectro, de compreensão, tendo dificuldade de ver nesses corações seus irmãos, tendo dificuldade de ver ali o trabalho a longo prazo a ser realizado, porque se detém num rótulo, se detém num recorte, se detém numa imagem. Quantos não trocam o Cristo colocando à frente certos ídolos, certas criaturas do mundo falíveis, com suas ideias e suas propostas, mas que acabam de tal modo absorvendo a criatura, que ela se esquece desses ideais, se afasta, criam-se divisões, dissidências, dificuldades quase que inconciliáveis de convivência, porque a gente vai trazendo esses elementos do mundo e colocando-os à frente dos ideais do céu. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma frase muito interessante na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, em que ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E é interessante porque quando a gente analisa a palavra que foi traduzida por conformeis no grego, é siskematizo. Sis é uma preposição no grego que significa similar, né? Por exemplo, se a gente pensar a ideia de simpatia, um sentimento similar. Por exemplo, os evangelhos sinóticos dão uma ótica similar.
Nesse caso, não vos adapteis, não vos assemelheis aos, e é outra palavrinha que vem, esquematizo, né? Acho que no português a gente já entende. Esquemas. Não vos assemelheis, não vos amoldeis aos esquemas do mundo. É o que Paulo está dizendo. Porque o reino não será construído dessa maneira. O reino do Cristo pede uma visão que consiga transcender rotulação da criatura, que consiga ver além dos equívocos nos quais talvez agora ela incorre, para que, não abrindo mão dos ideais, da fidelidade aos propósitos, saibamos também de alguma maneira trabalhar, envolver, estimular essa criatura a reencontrar, reencetar os seus caminhos, tornando a colocar o Cristo na devida posição. Mas o que se vê no mundo conflagrado, especialmente no âmbito das ideias? Divisão. Pelo rótulo, se divide. E aí, nem o diálogo, às vezes, se torna possível. Porque eu reduzo a criatura àquela visão transitória que ela tem. Seja no espectro político, filosófico, eu deixo de ver o coração. Eu deixo de ver o meu irmão. E por ora, talvez, estará com ideias dissonantes do Evangelho, mas que não deixe de ser o meu irmão. É isso que Paulo está querendo dizer. Se a gente for usar a lógica do mundo, repele, divide, afasta. Mas na lógica do Cristo, a gente vê de maneira diferente. E é o que Judas não estava conseguindo entender. Ele estava muito preso aos esquemas do mundo. E preso aos esquemas do mundo, por isso eu achei muito interessante aquela frase, acima dos corações eu via a política. Mas só mais tarde ele perceber por quão pouco trocou os tesouros imensos de Jesus. Porque a gente começa a pensar também no símbolo das 30 moedas. Às vezes nós trocamos Jesus, o trabalho com ele, por tão pouco, 30 moedas. No caso de Judas, por aquelas ilusões que ele abraçou. Mas e para nós? O que em nossa vida talvez estará configurando as 30 moedas? Às vezes, por uma linda, eu troco o ideal de Jesus. Afasto, distancio as minhas 30 moedas. Às vezes, por conta de não saber, contato, com compreensão, com paciência, dialogar, acolher, sem abrir mão de determinados, da fidelidade, do compromisso, por pouca coisa, eu troco, eu me decepciono, eu afasto, eu desisto. Para chegar mais adiante e falar, eu troquei aquilo por 30 moedas. Então, a gente precisa pensar nesses termos. O que em minha vida pode estar sendo 30 moedas? Às vezes é o excesso de trabalho no mundo. O trabalho no mundo tem o seu valor, nós sabemos. Mas será que eu preciso tanto assim? Será que ele não está ocupando mais do que deveria? Às vezes é uma relação que, fora da medida, se torna um apego excessivo e que acaba sendo aquilo que me afasta. Me faz trair determinados compromissos. Então, muitas coisas no mundo podem se configurar para nós, como foi para Judas, essas 30 moedas. E existem muitas forças do mundo que nos querem induzir a trocar o Cristo pelas 30 moedas. Porque assim como Judas foi buscado, lhe ofereceram isso e ele aceitou, não tenhamos dúvida, nós todos seremos buscados por essas ilusões do mundo que nos cantam de maneira maravilhosa, promessas de descanso, de paz, de contentamento, de prazer, dizendo, não, larga a mão disso. Você vai encontrar tanto mais paz, tanta mais tranquilidade. Prometem-nos muito, entregam-nos 30 moedas, para a gente ver depois que trocou um tesouro imensurável, o tempo perdido, as possibilidades de realização com Jesus. Então isso nos faz recordar aquele caso, a história da mitologia grega, de Ulisses, ou Odisseu, aquela passagem muito conhecida, da sua Odisseia, quando ele vai passar pelo mar ali das sereias. E ele pede, então, que toda a sua tripulação tape os ouvidos, para não ouvir o canto mavioso das sereias, mas ele queria se submeter à prova.
E essa é a história do discípulo. Ele vai ser submetido à prova. Ele vai ter que passar pela cereja sem estar com o ouvido tapado. Mas o que ele faz? Sabe que era, pelo menos buscando a sabedoria, ele pede que o atem ao mastro do navio. O amarrem ao mastro do navio. E aí está a beleza do simbolismo. Qual a melhor maneira de nos fazermos assim resistentes, resilientes ante esses chamados do mundo? O canto mavioso das sereias, que nos promete muito para nos entregar 30 moedas, fazendo-nos perder a riqueza de uma encarnação, às vezes, perdida, de imensas oportunidades de renovação e de trabalho com Jesus. Estarmos atados ao mastro do navio, que representa a verticalidade, que representa a conexão com o alto, que representa os nossos deveres, aquilo que nos faz mover, aquilo que empurra o barco, o mastro, a vela que está ali atada. Então, é atando-nos aos nossos deveres, no serviço com Cristo, que nos fazemos mais imunes a esse processo. E Jesus havia dado essa pista. Jesus havia trazido essa ideia. Por quê? Na última ceia, estavam ali todos reunidos. E é interessante que João começa o seu relato da última ceia, no capítulo 13 do seu evangelho, dizendo, né, que tendo-os amado, amou-os até o fim. E aí ele diz, logo no início, no versículo 2, vamos até ler aqui para ficar mais... Ele diz assim, e terminando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe havia dado todas as coisas, que ele vinha do Pai e voltaria para o Pai, levanta-se, cinge-se e começa a lavar os pés dos discípulos. Então, eu achei muito interessante, porque não havia pensado até então nessa perspectiva, que João faz questão de dizer, de informar que Jesus sabia que Judas já estava com essas ideias entranhadas. Por que o diabo representa aqui? Essa influência que quer criar o obstáculo, que quer fazer com que as ideias do mundo, as atrações do mundo, se sobreponham à proposta divina. Que quer fazer com que a gente veja mais o rótulo, a circunstância da criatura do que o meu irmão. Então, tendo já o diabo posto isso, diabo, do grego, diabolos, significa aquele que se opõe, aquele que cria resistência. O que Jesus faz? Ergue-se, cinge-se e lava os pés dos discípulos. Como a nos dizer que o caminho para que não nos deixemos envolver por isso é serviço. É buscar as bases, porque os pés aqui são muito representativos. Os pés são as bases do nosso corpo físico. Trazendo isso para um plano espiritual, os pés são a base do ser espiritual, que no caso é o sentimento. Então Jesus vai na base. Vamos trabalhar o sentimento. Vamos buscar direcionar os nossos principais esforços para o sentimento. Colocando isso como linha mestra, linha de frente da nossa atuação. Tanto para que nós não nos percamos em nossos propósitos, como também para que possamos auxiliar aqueles cujas bases estão oscilantes. Então, Jesus, em se erguendo naquele contexto em que os discípulos disputavam cargos, em que Judas já trazia aquela ideia entranhada, cristalizada em si, Jesus ele dá uma resposta silenciosa aos discípulos daquele tempo e de todos os tempos, dizendo-nos: quem estiver atento ao trabalho do sentimento e quem estiver em serviço estará mais imune, porque nunca estaremos plenamente imunes, mas estará mais imune a essas seduções, a essas tentações. E Jesus chega a dizer mais à frente, quase com uma angústia no coração, porque ele vai lavando os pés dos discípulos, né? Chega uma hora, Pedro fala, não, os meus você não vai lavar. E Jesus é firme com ele, olha, se eu não lavar os seus pés, não tens parte comigo. E aí Pedro muda de ideia rapidinho e fala, então lava tudo, Senhor, cabeça, mãos. E Jesus fala assim, não, só os pés está bom. Jesus está falando de pés físicos, gente. Não lava só os pés.
atua no sentimento, porque o resto é decorrência disso. E aí Jesus diz, olha, ele fala, né, quase que a gente pode sentir a angústia. Nem todos estão limpos. Fazendo uma referência a Judas, cujo sentimento estava entranhado com aquele modus operandi. E, infelizmente, acabou seguindo o caminho das suas ilusões, que lhe custaram um imenso preço. Mas também é bonito vermos a misericórdia imensa de Jesus, tentando resgatá-lo até os últimos momentos, porque, passada a última ceia, quando Judas vem com a guarda do templo para prendê-lo, como o mestre recebe? Amigo, a que vieste? Sabendo de tudo aquilo, Jesus ainda, amigo, a que vieste? E depois, no último momento, na crucificação, quando visitado por verdadeiras cortes e legiões angélicas, o céu se fende, vem do alto os anjos mais belos, se aproxima de Jesus, faz uma reverência, coloca os ouvidos bem próximos dos lábios do mestre, aquele anjo que se destacava em relação a toda a corte angélica que o cercava naquele dia inesquecível. De repente, aquele anjo sai célere, porque Jesus havia balbuciado algumas palavras antes de entregar o seu espírito. E diz Humberto de Campos, aquele anjo solitário, esse é o título da mensagem, era o anjo da caridade, que corria para atender aos últimos ditames de Jesus antes de partir, rogando que auxiliasse a Judas, que acabava de se suicidar. A gente vê ao mesmo tempo o mestre que melancolicamente acompanha o coração que vai se entregando às suas ilusões, mas também aquele que nunca desiste de ir buscar, de ir nos resgatar. E esse é o espírito que ele quer trazer para nós, com esse que é um dos mais belos gestos de todo o Evangelho. Nosso ministério, meus amigos, minhas amigas, é o de lavar os pés. Porque quando você lava os pés, você vê o outro de baixo para cima. Vocês já pararam para pensar nessa perspectiva? Quando você vê o outro de baixo para cima, ele parece maior do que é. Você consegue ver com mais grandeza os seus potenciais, ao invés daqueles que buscamos muitas vezes ver o outro de cima para baixo, reduzindo a essas ideias, às visões equivocadas, aos seus tropeços. Jesus diz, não, vamos ver os outros de baixo para cima, porque esse é o ministério que nos compete. Vamos aos corações, acima de tudo, para que depois, no campo das ideias, os diálogos se façam possíveis, viáveis, as conciliações. Porque enquanto quisermos impor a ferro e fogo transformações do mundo, estaremos incorrendo nos multisseculares equívocos de sempre. Porque Kardec foi muito feliz quando disse, no livro Viagem Espírita, uma das frases que eu acho mais sensacionais de Kardec, quando ele fala de alguns que foram viver em comunidade, tentando uma vida mais, uma sociedade mais justa, mais fraterna, e acabou não dando certo, porque Kardec falou, porque eles não atuaram na base, não lavaram os pés. Queriam uma sociedade justa e fraterna, sem mudar as criaturas, apenas mudando as leis. Apenas recorrendo às políticas, às ideias, aos esquemas do mundo. Kardec fala, antes de fazer a coisa para os homens, é preciso fazer os homens para a coisa. E essa é a lógica que não temos entendido ao longo do século. Queremos fazer a coisa, isto é, o mundo renovado, para homens não renovados, criaturas humanas não transformadas, sem fazer as criaturas transformadas que darão sustentação ao mundo fraterno. E é assim que muitas vezes vamos embalando em ideias, em ideologias, e precipitadamente, ou sem analisar essa essência da criatura, sem trabalhar esses fundamentos, propõe mudanças drásticas, né? Imprevisíveis, abruptas, quando não há outro caminho senão seguirmos lavando os pés. A questão é sabermos olhar, sabermos enxergar a vida com os olhos do Espírito, para que não sejamos levados pela precipitação. Imaginemos os primeiros cristãos trabalhando, gente. Paulo funda uma comunidade em Filipos, 10 mulheres. Ele tinha ideia, talvez, né,
pelo que o Cristo já o inspirava, ele conseguisse vislumbrar mais adiante. Mas eram ali 10 mulheres. Passa lá na Galácia, em Listra, mais 15 indivíduos. O cristianismo começou assim. Se eles não tivessem uma visão de futuro que se estendesse, onde o ânimo, onde a disposição? Então a gente precisa pensar nesses termos lá, o Chico trabalhando com aqueles corações, sem recursos de qualquer natureza, mas inundado de amor, lavando os pés. E quantos corações não estão hoje na seara porque foram tocados por um espírito como esse, ou por um Eurípides Barçanufo, por outros tantos que poderíamos elencar ao longo dos tempos, porque eles foram nesse fundamento. Ao passo que aqueles arregimentados pela fortuna, pelo poder, pelas influências, muitas vezes, quando cessam esses poderes, descambam, se dispersam. Agora, aqueles que foram juntados à causa de Jesus pelo amor, esses nunca mais sairão. Então, uma lógica muito diferente. E Judas ainda não conseguia entender. Por isso, voltando às orientações de Tiago para Judas, ele diz: as ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Nós não podemos esquecer disso. O mundo já recebeu muitas ideias nobres, muitas ideias edificantes, pensadores, mestres, orientadores, em todos os tempos. Outras ideias nem tanto, outras ideias verdadeiramente dissolventes. Mas nós não podemos nos esquecer de que o mestre dos mestres é Jesus. E que não há nenhum programa mais eficaz de construção do mundo melhor do que o dele. Mas é o que muitas vezes nos esquecemos. Às vezes nos prendemos de tal modo aos nossos pontos de vista, que passam a ser as nossas 30 moedas, e os colocamos à frente daquilo que Jesus trouxe. Ou à frente das ideias que Kardec nos trouxe. E aí criamos dissidências, criamos correntes próprias, queremos seguidores para nós mesmos, partidários de nossas ideias, esquecendo-nos disso, de que ele deve centralizar, para ele devem convergir todos os nossos esforços. Muito de nossas empreitadas pessoais ou coletivas ao longo dos séculos têm se perdido pela perda de referência em Jesus. É preciso, portanto, submetamos tudo que seja propósito em nossa vida, tudo que sejam ideias, ao crivo de Jesus. Assim como Kardec, para codificar o Espiritismo, tudo submeteu aos crivos dos atributos de Deus, como ele mesmo diz no livro A Gênese, assim também nós. O que nós vamos fazer está em consonância com o que o Cristo propõe. As nossas tarefas, os nossos esforços, seja na vida pessoal, seja na vida doutrinária, ativa, no Espiritismo, estão em consonância com o que o Cristo trouxe? Ou são simples enxertos de nós próprios nessa videira da vida? Enxertos pelos quais nos apaixonamos, e aí muitas vezes até rompemos, nos decepcionamos com o Espiritismo, ou mesmo com o Evangelho, porque aquilo que nós enxertamos não foi colocado em linha de frente. Para dar um exemplo, recorre-me do livro Os Mensageiros, Belarmino, o Doutrinador, capítulo de número 11. Ele que havia se preparado em nosso lar para vir ao mundo, num trabalho de doutrinação, um trabalho na seara espírita. E aí o Belarmino foi acolhendo alguns desses modelos do mundo. E ele começou a dar muita importância para pessoas importantes que frequentavam a reunião. Ele queria fazer com que o espiritismo tivesse maior penetração nesses meios acadêmicos, de pessoas mais influentes, mas não pensou muito bem nos meios para isso. Então ele começou a esperar que a espiritualidade, digamos assim, correspondesse às suas ideias. E que nas reuniões as demonstrações fossem mais eloquentes, né? Por que eles não poderiam, os espíritos, assim, fazer essa concessão de trazer algumas demonstrações que pudessem convencer os sábios, aqueles que ele passou a convidar para as reuniões, e assim ele foi entrando nisso, e foi se decepcionando porque a espiritualidade não fazia o que ele queria. Não fazia. Ele começou
começou a surgir no seu coração a dúvida, a negação. E aí ele foi cada vez mais tendo dificuldade de convivência com os próprios médiuns, aquela dúvida foi aumentando, as seduções, e daqui a pouco ele começou a trocar o Cristo, a proposta de trabalho no Espiritismo, pelas 30 moedas do mundo. E de repente ele se viu duvidando até mesmo do Evangelho. Ele chega a dizer depois para André Luiz, do mundo espiritual, é que o Evangelho é um livro divino. E enquanto nos mantemos cegos pela vaidade ou pela ignorância, ele não nos revela os seus tesouros. Por isso eu, quando estava encarnado, achava aquele conjunto de coisas uma velhacaria. Sabe que não tem nada demais essas coisas dele. Para só chegar no mundo espiritual e perceber a valiosíssima oportunidade que havia perdido. Porque é assim, gente. Igual aconteceu com Judas. As ilusões do mundo, as ideologias, os poderes transitórios, esses modelos transitórios, eles nos prometem isso, a solução dos nossos problemas, dando-nos essa satisfação mais imediata das 30 moedas, que reluzem aos nossos olhos por um tempo, para depois a gente ver que não vale nada. E quando Judas desperta arrependido do que fez, de ter embarcado naquelas promessas dos sacerdotes, ele amava Jesus, disso não há dúvida. Ele amava profundamente Jesus. E ele vai tentar desfazer, ele vai atrás desse pessoal que o seduziu. E a resposta deles é muito simbólica. Quando ele chega, olha, ele trair sangue inocente, e devolve as moedas, ele ouve apenas, isso agora é contigo. Porque assim, as ilusões vêm, fazem de tudo para nos cativar. Depois a colheita amarga, ninguém vai partilhar conosco. Claro que aqueles que seduzem terão os seus ajustes perante a lei. Mas então o espírito vai se ver sozinho com as ilusões que abraçou. Isso é contigo, meu filho. Então foi o que Belarmino sentiu no mundo espiritual. Tendo trocado o Cristo e a propósito do Evangelho redivino, chegou no mundo espiritual. Isso agora é contigo. Né? Lavam as mãos. Aqueles que nos trazem, aquelas ideias que nos trazem as suas ilusões. Então, trazendo Judas, já redimido, ele mesmo conta naquele diálogo com Humberto de Campos, que passou por muitas expiações dolorosas, enquanto ainda no tempo dos mártires, culminando o seu resgate no século XV, numa fogueira na França, trazendo essa lembrança de Judas redimido, esse espírito tão incompreendido e tão também severamente julgado por nós ao longo dos séculos, nós queríamos trazer essa reflexão para a nossa atuação hoje, para ver se nós também não estamos a embarcar em certas ilusões que podem nos envolver na condição de discípulos. O mundo passa por processos tumultuosos de transição. Choques de ideias, de ideologias serão característicos desses tempos. Agora, nós não podemos nos deixar envolver por isso. Vendo, acima de tudo isso, os corações que chegam até nós e que caminham conosco. Que não nos deixemos levar por essa visão de ver rótulo e não ver coração. Porque quando Jesus diz que o reino vem não com aparências exteriores, é justamente para que não nos detenhamos nas aparências exteriores. Porque no seu colégio apostólico ele juntou um contador, um publicano que servia o Império Romano, com um zelote com as suas ideias revolucionárias. Os colocou ali juntos para que pudessem trabalhar além disso, enxergando-se de fato como irmãos. Que não nos deixemos embalar por ideias, ideologias ou ídolos que vêm e que passam. Muitos e muitos já passaram ao longo dos séculos. E aqueles que abraçaram a ferro e fogo as suas ideias, colocando-as acima das do Cristo, se viram depois lidando com sombras e com cinzas, com brumas que perseguiram. Não troquemos Jesus por algo que esteja aqui. Elevemos o Cristo, as suas ideias, a sua proposta, ao mais alto de nossas hierarquias de propósitos. E então tudo mais se encaixará dentro da vida e do trabalho que nós temos a realizar. Para que não nos percamos ante essas seduções, ante esses cantos de sereia.
Por isso, Emmanuel vem nos dizer, aproveitando esse contexto que ora vivemos, no livro Luz na Escola, capítulo de número 14, ele tem uma mensagem muito interessante, chamada Nos Tempos Tormentosos, em que nos diz assim, falando da natureza da humanidade terrestre no presente momento, ele compara o ser humano encarnado nesses tempos a um nababo no sentido, né, de uma vida principesca, no sentido de que temos muitas possibilidades materiais, estamos muito enriquecidos de possibilidades materiais do mundo, mas ainda sedentos, famintos de amor, de paz, de sentido, de rumo, de norte para a nossa vida. Então ele fala desse homem que nababo num quadro exterior, mas miserável muitas vezes ainda internamente, e ele diz, desse lamentável esquecimento de Jesus, desse ouvido criminoso de nossas almas, derivou-se o quadro angustioso da atualidade do mundo. O ouvido, o esquecimento do Cristo como roteiro primordial de nossa operação. Em que quase toda a ciência foi compelida a submeter-se aos postulados da força. Então, as tecnologias, os avanços que temos conseguido submetidos aos postulados da força, a serviço muitas vezes da guerra, da destruição, né, dos poderes, em que os nossos mais elevados princípios filosóficos se converteram no veneno de extremismos políticos, em cujas vibrações antagônicas parecem os homens fantasmas penosos de ambição e de ódio, de egoísmo e de dor. Essa conjuntura que temos vivido, diz-nos Emmanuel, de extremos, de dificuldade de diálogo, de interação, de convivência fora e muitas vezes dentro de nossas casas, de nossas tarefas, decorre desse ouvido do Cristo como nosso referencial e daquilo que Paulo nos orientou. Não vos conformeis com este mundo. Não sigamos os mesmos modelos do mundo, que não sejam para nós os números, as influências, o prestígio, as variáveis mais importantes, mas que seja cada coração visto e acolhido como espírito que é, com imensos potenciais. E seja o nosso ministério aquele que o Cristo ergueu na última ceia como uma das suas últimas lições, o ministério de lavar os pés, de buscar acima de tudo renovar as bases de cada vida, dando-lhe mais segurança na esperança e no amor, na fé, na confiança que o Evangelho nos traz. Que seja esse o nosso ministério de ver os outros de baixo para cima, como quem vê o outro se engrandecer em potencialidades e possibilidades a partir de um olhar mais amoroso, de um olhar de serviço, de um olhar daquele que não se detém no tempo, no aqui e no agora, mas que vê a imensa possibilidade que o porvir a todos nos descortina. Seja, portanto, com Jesus, amigos e amigas, o nosso ministério, o de servir sempre e de exigir cada vez menos na tarefa que nos está proposta. Porque são esses os corações que construíram a história do cristianismo em seus parágrafos e páginas mais luminosas. Foram esses desprovidos de quase tudo no mundo, mas imensamente providos do amor de Deus, força agregadora por excelência, que moveram multidões, que venceram impérios e que cuja história o tempo jamais poderá apagar. Porque reis, reinados, ideias, ideologias, políticas, visões passaram e passarão. Mas como nos diz Emmanuel, Jesus vence, Jesus há de vencer. A todos muita luz e muita paz, seja o Mestre sempre o nosso norte e a nossa inspiração. Ficamos à disposição agora para um tempinho de perguntas, uns 15 minutinhos, caso existam. Obrigado mais uma vez.